Olá! Vamos aprender a secar a barriga? Eita, por que será que essa partezinha é tão difícil da gente conseguir secar? Então, hoje o nosso assunto é sobre isso, sobre secar a barriga, o que é preciso acontecer, o que a gente precisa fazer, o que a gente não deve fazer também para secar a gordura da barriga. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Gladys, nutricionista, e aqui no Nutrir Descomplicando eu falo sobre emagrecimento de diversos ângulos para descomplicar esse assunto para você. Hoje o nosso tema é secar a barriga. Por que será que é tão difícil secar a gordurinha da barriga e o partezinha que tá ali, né? Não larga a gente. Mas ó, uma coisa importante, tá? Os conteúdos que eu crio, que eu posto, que eu faço aqui, não são de diquinhas, não, tá? Eu gosto de falar a verdade sobre os assuntos, eu gosto de explicar de fato o que funciona para resolver as situações que eu venho trazendo aqui. Então, por favor, gente, vamos encaminhar essa live para mais pessoas, para que a gente possa juntos, todas nós, descobrirmos os mistérios, se é que eles existem, sobre a tal da gordurinha na barriga, tá? E como fazer para resolver essa situação. Lá atrás, há muito tempo atrás, a minha barriga também, né, me incomodou bastante, também não, né, me incomodou. Não sei se quem tá assistindo se incomoda hoje com a barriga, né? Mas me incomodou, me deu bastante trabalho, sabe? Porque mexia bastante com a minha autoestima e eu tentava muitas coisas para esconder a tal da minha barriguinha, né? Então eu me espremia em meias calças, eu usava cintas mais altas, assim, apertando, né, a região abdominal, usava cremes redutores, já fiz massagens, fiz algumas coisas, tomei até alguns chazinhos de seca-barriga lá atrás, antes de eu entender o que eu entendo hoje. E é claro, gente, que nada disso funcionou, né? Hoje já até evoluiu, já existem tratamentos mais avançados do que isso que eu acabei falando, mas não funcionou, gente. Sabe por que não funcionou? Porque a pochetinha, essa aqui, essa nossa pochetinha que a gente carrega, essa nossa barriguinha saliente, é como aquela visita chata, sabe? Que não vai embora, que chega assim de manhã e fica. Você já resolveu tudo, mas a visita tá ali e não vai embora. Então, a barriguinha é assim, né? Ela é a última embora mesmo. Então, às vezes as pessoas até passam por um processo de emagrecimento bem intenso, perdem muitos quilos, mas a barriguinha, ela parece que vai acompanhando, né? Emagrece toda, mas a barriguinha, ela continua ali saliente. Acontece que a barriguinha, ela, assim como a gordura de todo o nosso corpo, né? Ela tem ali um tecido adiposo, né? Então, esse tecido adiposo é que vai dar esse volume na região abdominal e para a barriga secar, para a gente conseguir tirar essa gordura dessa região, nós precisamos provocar intencionalmente, existem formas de fazer isso, tá? Que essa gordura, ela seja gasta, que ela seja utilizada pelo nosso organismo. E isso vai acontecer a partir de processos internos, processos metabólicos e primordialmente um processo chamado lipólise. O que é a lipólise? Lipólise é o processo pelo qual o nosso organismo consegue usar aquelas célulazinhas de gordura que estão acumuladas aqui na região abdominal para gerar energia, gerar calor, né? Usado no nosso gasto metabólico. Então, quando a gente está num contexto específico, e a gente consegue acionar, sim, porque a gente precisa acionar a lipólise para fazer com que a nossa barriguinha, a nossa pochete, ela seja eliminada no processo ali de emagrecimento, ou para quem já emagreceu, mas ficou com aquela barriguinha ainda saliente, aquela sobrinha ali, também eu vou explicar hoje como resolver isso. Porque a minha intenção é justamente hoje ajudar vocês, ajudar quem estiver assistindo a descobrir, a entender como que faz para essa barriguinha ali, essa região abdominal, ela secar, ela ficar mais definida, mais bonitinha, deixar a gente mais feliz, né? E, na verdade, antes de entender como que faz para secar a gordurinha ali da região abdominal, né, secar a barriga, a gente precisa entender como que a gente acumula gordura nessa região. Porque quando a gente aprende como que a gente acumula gordura nessa região, o que acontece para acumular gordura nessa região,
já é o primeiro passo, porque a gente para de fazer o que vai gerar acúmulo. Então, a partir daí, a gente consegue fazer essa situação regredir, reverter, né? Então, será que é o pão? Será que é o arroz? Será que é o chocolate? O que será que acontece, né? Inclusive, tem 2 conteúdos meus aqui, um sobre genética e um sobre metabolismo, que são complementares dessa nossa conversa hoje. Então, talvez eu vá trazer algumas questões aqui, né, nessa conversa, nesse tema, que vocês não vão entender, mas é que eu aprofundei eles mais lá no conteúdo de genética e no conteúdo de metabolismo. Então, vocês podem depois dar uma olhadinha por aqui, encontrar esses conteúdos e assistirem para se contextualizarem também do assunto, tá? Então, deixa eu explicar para vocês como é que a gente acumula gordura na região abdominal, aquela gordura que dá trabalho depois para eliminar. Então, uma coisa importante que a gente precisa saber é que nós ainda funcionamos, tá? O nosso cérebro ainda comanda tudo o que acontece no nosso corpo a partir de informações muito primitivas. Então, é como se nós fôssemos regidos por um programa muito, muito antigo, tá? Então, todas as nossas respostas, elas são relacionadas a isso, assim, a época mais primitiva, tá? As origens da espécie. Então, o que acontece, tá? Quando a gente nasce, né, a gente vai ter lá a nossa composição corporal, né, tanto de gordura, de massa magra, e ao longo da nossa vida, a gente vai, de acordo com a nossa alimentação, modificando essa nossa composição corporal, tá? Aumentando massa muscular magra ou aumentando massa de gordura, e isso a gente vai construindo ao longo da nossa vida, tá? Não é de um dia para o outro que isso acontece, é ao longo da nossa vida. E o que influencia, tá? Essa nossa dessa composição corporal. E geralmente, quando a gente tem uma composição corporal que tem mais gordura, por exemplo, do que massa muscular, do que tecido magro, não só massa muscular, tá? O tecido magro, ele é composto de vários tecidos, mas a massa muscular é um deles. Então, o que vai fazer, né, com que nós tenhamos, com que a gente gere uma composição corporal maior em gordura e acabe acumulando na região da barriga, tá? São muitos fatores. Mas eu vou trazer aqui para vocês alguns que eu acho mais importantes também, que dá para entender nesse contexto de conversa, sabe? Uma das influências maiores que vão fazer com que a gente acumule gordura na região abdominal são as questões hormonais. Então, nós mulheres, por exemplo, acumulamos gordura em regiões específicas, homens também, né? E a região abdominal, todos nós acabamos acumulando até por uma questão de sobrevivência, porque os nossos órgãos vitais ficam aqui nessa região, né? Então, o corpo também, muito inteligentemente, ele vai fazer acúmulo de gordura nessa região para nos proteger. Porque lembra que eu falei que a nossa programação ela é muito primitiva? Então, isso significa, gente, que o nosso corpo ele está muito mais preparado para acumular gordura do que para gastar gordura, queimar gordura, eliminar gordura. Então, por isso que é muito fácil a gente acumular gordura, principalmente na região abdominal, e muito difícil depois, não impossível, mas mais difícil eliminar. Então, é muito mais difícil eliminar do que acumular. E isso tem a ver com essa programação primitiva que rege todo o nosso metabolismo, tá? Então, o que vai acontecer? Essa influência hormonal, ela vai ser comandada por alguns fatores, tá? Que são a nossa rotina, o que inclui o nosso nível de movimento ao longo de um dia, inclui a qualidade do sono, a nossa organização do sono, os nossos níveis de estresse também. Então, o sono, a nossa rotina, os níveis de estresse é uma pirâmide que vai influenciar toda a cascata hormonal que é produzida no nosso corpo. E essa cascata hormonal ela vai ter influência direta no acúmulo de gordura na região abdominal, por exemplo. Vai envolver hormônios como a insulina, que é um hormônio importante, tá? Então, vai envolver toda uma cascata hormonal que vai fazer a gente acumular nessa região, tá? Do abdômen. E, gente, eu tô dando toda essa explicação pra vocês, pra que depois, quando eu explicar o que é preciso fazer pra eliminar a gordura,
vocês entendam, tá? O que eu vou trazer, para não ficar muito vago, muito descontextualizado. Então, tô trazendo isso agora para que vocês consigam entender. E se tá fazendo sentido, se estão gostando, se estão entendendo, clica ali na setinha de baixo e já manda para alguém também para vir saber descobrir isso junto com a gente, tá? Então, aqui, ó. Outra coisa que influencia para que a gente acabe acumulando gordura na região abdominal, tá? É o desequilíbrio de macronutrientes ou excesso de alimentação, tá? No sentido de calorias. O que é o desequilíbrio de macronutrientes, Clarice? Bom, toda a nossa alimentação, ela é baseada em carboidratos, proteínas e lipídios, que são as gorduras, tá? E existe um percentual ideal de consumo de cada um deles, para que a gente consiga otimizar a utilização tanto do carboidrato, quanto da proteína, quanto das gorduras, sem precisar fazer acúmulo, tá? Então, quando a gente consegue consumir a quantidade adequada de carboidrato, a quantidade adequada de proteína, a quantidade adequada de gorduras, a gente tende a fazer menos acúmulo de gordura abdominal. Mas quando isso está desequilibrado, a tendência é que a gente vá acumular. Mulheres, região abdominal, culote, tá? Principalmente. Mas é primordialmente na região abdominal, né? E uma coisa eu preciso falar para vocês. A grande maioria de nós não consome as coisas, esses 3 macronutrientes de forma equilibrada. E eu digo nós, tá? Porque eu sou nutricionista, eu tenho muita consciência dos dias que eu consumi excessivamente carboidrato ou excessivamente proteína em detrimento dos outros, do outro macronutriente. Então, a grande maioria das pessoas não consome os percentuais ideais. E por isso, o acúmulo de gordura abdominal, tá? E aí a dificuldade de secar essa gordura também, porque se não sabe que tá fazendo errado, como que vai consertar para poder ajustar, né? E aí o excesso de alimentação, gente, tem a ver com o consumo literalmente de calorias, tá? Porque não é só a questão do carboidrato, da proteína e dos lipídios estarem organizados, mas precisa estar dentro de uma quantidade de calorias que a gente realmente precisa. Porque se a gente tá com tudo ajustado, mas consome essas calorias em excesso, mesmo ajustado, mesmo direitinho, mesmo certinho, a gente vai precisar, o organismo vai precisar fazer alguma coisa com essas calorias que estão ali sobrando. Ele não tem como expulsar pelas orelhas. Então, o que ele vai fazer? Vou acumular. Onde que ele vai acumular? Aí vai depender de como tá a nossa liberação hormonal, que vai ser influenciada pela rotina, pelo sono, pelos níveis de estresse. Por que o sono? Porque o sono interfere no nosso ciclo circadiano. E sobre isso eu vou explicar mais profundamente no conteúdo sobre síndrome do comer noturno, tá? Então, fiquem atentos que nos próximos dias eu vou liberar esse conteúdo da síndrome do comer noturno também. Então, olha que interessante. Se mesmo eu tendo tudo ajustado, carboidratos, proteínas, lipídios, mas comendo em excesso, o que o meu organismo vai precisar fazer? Acumular. Lembra que ele prefere acumular do que gastar? E lembra que o local onde a gente vai acumular depende dos hormônios que é influenciado por rotina, sono e estresse, tá? E mais um fator importantíssimo no acúmulo de gordura abdominal é o sedentarismo. Então, e sedentarismo, gente, não significa só não fazer exercício numa academia, por exemplo, sair para caminhar, pedalar, nadar, correr, não significa isso. Sedentarismo também está relacionado, na verdade, está relacionado com o total de movimento que nós temos ao longo da nossa vida, dos nossos dias, da nossa semana, do mês. Então, por exemplo, eu sou nutricionista, eu trabalho muitas horas sentada, né? Atendendo as pessoas, às vezes resolvendo questões no computador, então eu estou muito sentada. Se eu fizer atividade 3 ou 4 vezes na semana, eu ainda sou considerada sedentária. Claro que num nível diferente do que se eu não fizesse nenhuma vez ou não fizesse nada. Mas então o sedentarismo, ele também está relacionado com a quantidade de movimento que a gente tem ao longo do nosso dia. Pessoas que trabalham de pé, pessoas que se movem muito, que carregam caixa, que carregam coisa pesada, que sobe, desce, se movimenta. Se fizer as mesmas 3 vezes de atividade física que uma pessoa que não tem esse movimento todo ao longo do seu dia, que trabalha sentada,
essa pessoa ela já vai ter um gasto calórico maior e vai tender a acumular menos gordura na região abdominal. Olha que interessante. Nosso corpo é incrível, né? A natureza é perfeita. Então, se a gente junta os três, né? Pega o sedentarismo, pega lá a liberação hormonal, toda desorganizada em função da rotina, da desregulação do sono, do estresse, que vão gerar aí seus efeitos colaterais ainda, junta com o desequilíbrio do consumo energético de macro e micronutrientes, a gente tem um combo perfeito. E não é, a maioria da população não vive assim hoje. Falta de sono, estressado, não consegue se alimentar direito e não fazer exercício? A maioria de nós vive dentro desse contexto. Então, o que vai acontecer? Vai ser muito fácil. É o cenário perfeito para o meu organismo, para o teu organismo, pegar aquela gordurinha e ó, pá, tá aqui. E aí eu já falei para vocês que essa gordurinha é que nem a visita chata. Ela não vai embora, fica e fica e fica. E quando vê, tu não aguenta mais, a visita tá lá ainda. Então a gordura abdominal, ela é assim mesmo, ela é bem difícil de mandar embora. Então, como fazer para eliminar a gordura abdominal? Como fazer para secar a barriga, para deixar a barriga menor? Aí tem uma coisa bem importante. Gente, tá fazendo sentido isso tudo para vocês que eu tô falando? Se tá fazendo sentido, compartilhe essa conversa, tá? Então, acho que tem uma coisa importante aqui quando a gente fala em secar a barriga, né? Em ter uma barriga mais menor, mais bonita, enfim. A gente precisa pensar na expectativa que a gente cria em cima disso. Porque às vezes a gente visualiza aquela barriguinha que a gente vê das pessoas lá no Instagram, nas redes sociais, nas revistas. E muitas vezes essa barriga que a gente vê, que a gente cria como a ideal que a gente gostaria de alcançar, muitas vezes essa barriga ela nem existe. Ela é totalmente fake, né? Totalmente criada ou totalmente photoshopada, né? Então, assim, a gente acaba tendo essas imagens como algo a ser alcançado e na nossa vida, na nossa realidade, nós estamos muito distantes de conseguir aquilo. E quando a gente se dá conta disso, de que, poxa, minha barriga tá assim, a que eu queria tá daquele jeito, nossa, mas a gente começa a pensar, nossa, nunca vou chegar lá. Nossa, para eu ter aquilo ali, eu vou precisar fazer loucuras, absurdas, vai demorar muito, não dá, já não. E de fato, gente, às vezes a gente cria uma expectativa em cima disso que não cabe na nossa vida, que não é o que serve para nós. E a gente precisa respeitar muito a nossa individualidade, os nossos potenciais. Quando a gente se depara numa situação como essas, que a gente idealiza aquela barriga perfeita lá e a gente percebe que aquilo tá muito longe do que eu tenho agora, talvez a gente desanime. E nesse desânimo, né, por pensar que talvez não vá alcançar aquele ideal, a gente acaba não fazendo nada nem para melhorar um pouco o que a gente tem que tá incomodando. Então precisa, antes de aprender a secar, como secar a barriga, precisa ter isso em mente. Vamos por etapas. Qual é o meu primeiro objetivo em relação à minha barriga? Hoje eu estou assim. Então, o meu primeiro objetivo que fica mais pertinho, que eu sei que eu vou conseguir fazer coisas que me levem até ali, pronto, esse tem que ser o objetivo. Se depois a gente achar que dá para melhorar ainda mais, daí estabelece outro, né? Para não ficar algo muito irreal que vai acabar fazendo a gente desistir, tá? Então, pontos importantes. Se tiver papel e caneta na mão, pega aí para anotar. Porque depois de entender isso, as coisas vão começar a mudar aí na função com a barriga, tá? Então, pontos importantes para secar a barriga e para estimular, lembra que eu falei antes? Que para queimar aquela gordurinha acumulada ali, o nosso organismo precisa fazer a lipólise. Então, isso tudo que eu vou trazer agora para vocês vai fazer com que o organismo de vocês estimulem a tal da lipólise e queime essa gordurinha acumulada na região abdominal. Então, prestem bem atenção, tá? E a primeira coisa que é fundamental para que estimule o organismo a fazer a lipólise e reduza a gordurinha abdominal e seque a barriga, como a gente está falando, é justamente ajustar o consumo dos macronutrientes que eu falei para vocês e ajustar isso de acordo com a etapa do processo que você está, tá?
Então, primeira coisa, ajustar o consumo de calorias e macronutrientes de acordo com a fase, o processo que você está na perda de peso, na questão de secar a barriga, de perder a gordurinha abdominal, tá? Porque não dá pra gente passar do 8 pro 80, sabe? Porque daí entra naquela história de não conseguir manter e acabar desistindo, e nisso, ao invés de secar a barriga, acaba ganhando mais volume ainda, e isso trazendo mais frustração. Então, lembra que eu falei que existe uma necessidade de equilibrar carboidratos, proteínas, lipídios e as calorias que vão vir disso tudo? Porque senão o corpo vai acumular? Pois é, o primeiro passo é esse: ajustar os macronutrientes, ajustar as calorias, porque daí sim o organismo vai fazer esse processo de lipólise, porque a gente vai fazer uma alimentação mais baixa em calorias, mais baixa, eu não tô falando extremamente baixa, não tô falando em restrição, não tô falando em dieta, tá? Mas a gente vai fazer uma alimentação mais baixa em calorias relacionada ao consumo atual, equilibrada, e isso vai estimular a lipólise, ou seja, o teu organismo vai precisar pegar aquela gordurinha armazenada lá na região abdominal para gerar energia, para gerar calor, para te manter. Então, isso vai fazer com que essa região comece a diminuir. Só fazendo isso já começa a diminuir. Aliás, só não, porque isso já é uma grande coisa para ser feita, tá? Outra coisa que é importantíssimo, fundamental quando a gente fala em secar a barriga, em perder gordura abdominal, é ajustar as fibras da nossa alimentação. O que são fibras, Gladys? Gente, fibras a gente vai conseguir alcançar facilmente, tá? Facilmente mesmo, você não precisa gastar um centavo a mais. Fibras a gente consegue consumir facilmente através de frutas. As que tem como consumir com casca, prefiram consumir com casca, tá? E vegetais, verduras, folhas verdes, alface, rúcula, chicória, agrião, todas essas folhas verdes cruas são fundamentais para aumentar a nossa quantidade de fibras, tá? E as frutas, então, de uma forma geral, né? As frutas, se a gente tiver um consumo diário de frutas, a gente vai estar aumentando o nosso consumo de fibras ao longo do dia. Então, você não precisa sair comprando fibras caríssimas ou manipulando fibras caríssimas. Não é necessário. É só consumir mais verduras, mais frutas todos os dias, que isso já vai ajudar a secar, diminuir a barriga. Mas não é botar mais frutas além de tudo que a gente come, é fazer substituições e substituições inteligentes. Então, o que eu tiro para fruta entrar, né? Lembra que o primeiro ponto que eu falei é fazer o equilíbrio dos macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídio? Pois é, as frutas, os legumes, as verduras, elas vão entrar aqui nesse equilíbrio, tá? Não é sair fazendo de qualquer jeito, porque daí também pode não funcionar. Se não tiver equilibrado, não vai ter tanto resultado também. Acontece aquilo que eu falei no início, a gente vai emagrecendo, mas a barriga continua ali, por mais que ela murche, mas na proporção do corpo ela vai continuar ali. Então, fazer sem saber também não vai resolver muita coisa, tá? Outro fator importantíssimo, tá? Para diminuir a gordura da região abdominal. A gente precisa, sim, pensar numa coisa chamada índice glicêmico dos alimentos, né? Então, não só dos alimentos especificamente, mas da nossa alimentação como um todo. Então, o que acontece? Existem alimentos que a gente consome que vão fazer picos de glicemia, ou seja, vão liberar açúcar que vai ser transformado em glicose na nossa corrente sanguínea de uma forma muito rápida, num volume muito grande. E isso, além de não ser saudável, né? Porque pode a longo prazo gerar algumas doenças crônicas, principalmente o diabetes, mas além de não ser saudável, vai fazer com que a gente acabe acumulando gordura na região abdominal. Então, quando a gente consegue controlar o índice glicêmico total da nossa alimentação, a gente também começa a reduzir gordura da região abdominal, tá? Porque quando a gente não faz picos, a forma que o nosso organismo vai pegar aquele açúcar, aquela glicose que está ali circulante e utilizar ou armazenar vai ser diferente, tá? Então, às vezes a gente consome lá alimentos que geram um pico
gigante de açúcar, né, que vai se transformar em glicose, e naquele momento, naquela situação, toda aquela glicose, ela não vai ser convertida em energia. Então, o nosso organismo ele vai precisar fazer o quê? Acumular. E eu já expliquei para vocês que o nosso organismo é expert em acumular gordura. Ele prefere mil vezes acumular do que gastar. Então, quando a gente dá o contexto para ele fazer isso, ele vai fazer. Não tenham receio, o nosso organismo vai acumular toda vez que a gente der a oportunidade para ele fazer isso, tá? Eu poderia aqui citar para vocês alimentos que fazem pico glicêmico e alimentos que controlam a glicemia. Mas eu não vou fazer isso porque eu me preocupo que vocês saiam aí, né, na casa de vocês, fazendo coisas que não vão funcionar e que podem, inclusive, trazer prejuízos, tá? Porque, por exemplo, a gente pode combinar 2 alimentos, um que faça pico glicêmico e outro que não faça, tá? E eles 2 juntos acabem se regulando e aí também evita essa situação do acúmulo da gordura abdominal. Então, eu não vou ficar citando, trazendo listinha desses alimentos aqui, porque isso é uma coisa muito séria e eu sou muito responsável nos conteúdos que eu trago aqui, tá? Eu não quero induzir vocês a fazerem coisas que possam fazer mal ou que não vão trazer resultados. E aí, eu vou tocar agora num tema que eu acho que vai doer. Quem aí imagina sobre o que eu vou falar agora? Que quando a gente faz isso, a gente reduz o acúmulo de gordura abdominal. Vamos ver se alguém vai acertar. É de beber. Álcool, gente. Pois é. O consumo de álcool acaba fazendo com que a gente acumule gordura na região abdominal, tá? Reduzir o consumo de álcool é fundamental para secar a barriga, por vários motivos, tá? Um deles, o álcool tem mais calorias do que o carboidrato, tá? Então, 1 grama de álcool vai ter 7 calorias, 1 grama de carboidrato vai ter 4. Então, você deixa de comer ali o seu pão francês e toma 2 latões de cerveja. Ferrou! 1000 vezes pior. Deixei de comer o arroz no almoço para tomar minha cervejinha. Tudo bem, é uma escolha, você pode fazer, isso também faz bem de vez em quando. Mas não faça isso pensando que o fato de não ter comido arroz vai resolver, não comi arroz porque eu não quero acumular a barriga. Aí eu fui lá e tomei a cerveja, lascou. Era melhor ter comido arroz e ter tomado um copinho a menos de cerveja, que teria sido muito melhor para a questão de secar a barriga, tá? Então, é importante sim, é delicado, eu sei que às vezes uma cervejinha, um vinhozinho, um drinkzinho no fim de semana é legal, é divertido, ainda mais quando a gente tá comemorando com as pessoas, tá compartilhando. Só que se eu tenho um objetivo de secar a barriga e para mim é importante isso, eu vou precisar repensar o álcool. É inevitável mesmo, tá, gente? Precisa repensar o álcool, porque além da questão da caloria que eu falei, que tem ali por grama, que é maior do que carboidrato, pensa isso, né? Ainda tem a situação de que o álcool, ele estimula a retenção de líquidos. Então, quem nunca tomou uma cerveja no sábado e no domingo e se sentiu super inchado na segunda-feira? Até na terça-feira, muitas vezes. Porque o álcool faz isso, o álcool tem esse potencial, tá? E ainda acaba sendo prejudicial na manutenção do tecido magro. E o tecido magro ajuda também a reduzir a gordura abdominal. Então, ter uma boa proporção de massa muscular magra no nosso corpo ajuda a reduzir a gordura abdominal, porque é um tecido que gasta mais calorias naturalmente, tá? Outro fator fundamental quando a gente fala em secar a barriga e que é muito raro de acontecer, tá? Beber, gente, água. Ó, que tá com a mancha do meu batom, tá? Foi agora que eu fui tomar e acabou manchando. Então, beber água na quantidade suficiente todos os dias. Não é um dia beber 3 litros e no outro dia não beber nada. Então, beber água ajuda a reduzir gordura abdominal. Porque quando a gente consome água na quantidade adequada, a gente ajuda todo o nosso metabolismo, todos os processos metabólicos que existem a funcionarem melhor. E a gente deixa de beber água.
Sabe o tal do detox que a gente quer fazer às vezes? Tomou cerveja na sexta, no sábado e no domingo, na segunda-feira suco verde para fazer detox porque ficou inchada na barriga. Não precisa, só toma água. Toma menos álcool e mais água. Já vai fazer detox. A água é o melhor líquido detox que você pode consumir e o fígado vai fazer o detox interno sozinho. Ele foi programado para isso, tá? Então, bebam mais água. A cada gole de álcool a menos e a cada gole de água a mais, a sua barriga vai secar e vai ficar melhor. Pode ter certeza disso. Anota isso, faz o teste, faz isso por 30 dias, tira foto do antes e depois, mexe só no álcool e na água, que eu aposto com vocês que vocês vão ver um resultado impressionante, tá? Tô assinando embaixo, pode fazer e depois me manda. Fiz, Gladys, fiz o que tu falou e olha que não é que deu resultado mesmo, porque vai dar, vocês podem ter certeza, tá? Outra coisa, olha, eu tô trazendo vários aspectos aqui que ajudam, que fazem secar a barriga, porque não é só um, tá? É o conjunto de todos eles que vão trazer o resultado de forma eficiente, mas eu tô trazendo todos eles aqui. Se não derem todos, o máximo que der pra fazer pode ser feito, tá? Exercício regular. Lembra que eu falei que o sedentarismo favorece o acúmulo de gordura abdominal? Pois é, o exercício regular vai fazer o contrário. Ele vai secar a barriga. Mas o que é exercício regular? É eu ir todas as vezes, uma vez por semana, todas as semanas na academia? Não, isso não é exercício regular. É regular, mas é numa frequência muito pequena, muito baixa para quando a gente tá falando em secar a barriga, tá? E eu digo que pelo menos 4 vezes por semana, né? E aí vocês vão me perguntar, mas qual exercício, Gladys, que eu tenho que fazer? Qual que é melhor para secar a barriga? Para começar, se a gente está começando tudo isso, né? Esse processo de secar a barriga, eu acredito que os melhores sejam os exercícios aeróbicos, tá? O que são exercícios aeróbicos, Gladys? As caminhadas, uma bicicleta ergométrica. Quantas bicicletas ergométricas estão por aí fingidas, disfarçadas de cabide, né, gente? Deem uma olhadinha aí na casa de vocês se não tem uma bicicleta ergométrica disfarçada de cabide. Às vezes tem, né? Uma esteira, uma caminhada, uma bicicleta. Então, esses exercícios, eles são muito poderosos quando a gente fala em eliminar a barriga, em eliminar a gordura da barriga. É que a gente tá muito acostumado a pensar em coisas mirabolantes. A gente acha que para eliminar a gordura da barriga, para secar a barriga, precisa fazer crossfit, precisa fazer coisas muito absurdas, precisa correr, precisa... Não, gente. Calça um tênis e vai caminhar pelo menos 4 vezes por semana. Mas é caminhar, não é passear, dar uma voltinha, olhar uma vitrine. É caminhar com intensidade mesmo, tá? E aí, claro, né, os personal trainers aí vão saber indicar melhor os exercícios depois. Mas para começar, exercícios aeróbicos já são muito potentes para ajudar a secar a barriga, diminuir a barriga, murchar a barriga, definir, tá? Não saiam fazendo abdominal, isso não vai secar a barriga. Lembra quem estava aqui desde o início? O que faz secar a barriga é a gente ativar um processo metabólico interno chamado lipólise, tá? E isso acontece a partir de tudo isso que eu tô falando. O abdominal, ele vai ajudar a tonificar a musculatura que tá por baixo. E aí, a partir de todas essas outras ações que eu tô trazendo, que vão estimular a lipólise, aí a gente diminui a gordura, estimula a massa muscular que tá por trás dessa gordura, através de exercícios localizados, e aí a gente começa a ver aquela barriga mais definida, né, mais bonitinha. Mas é com tudo isso junto. E aí, uma última coisa que eu vou trazer para secar a barriga, e que eu já falo sobre isso em outros conteúdos também, mas que eu acho importante repetir, tá? Paciência e constância. Não adianta eu começar a fazer tudo isso aqui que eu tô trazendo para vocês e semana que vem eu não faço mais nada, gente. Não vai trazer resultado. E por que eu coloco paciência e constância junto? Justamente por isso. Talvez, às vezes a gente já começa a ver resultados em uma semana, tá? Depende muito do contexto, como eu já falei no início.
mas pode demorar mais. E se eu não tenho paciência e já passaram 2 semanas e eu não vi resultado, eu vou desistir. E daí eu não tenho mais constância. E isso vai fazer o quê? Que a região abdominal, a gordura abdominal, ela vai só aumentar. Então, quando a gente entende as coisas que fazem a gente ganhar gordura na região abdominal, como eu expliquei no início dessa conversa, e entende o que é preciso ser feito, a gente aplica a paciência e a constância e vai dar certo. Mas realmente precisa observar tudo isso que eu falei, que gera acúmulo de gordura abdominal, tudo isso que eu falei, que favorece a eliminação da gordura abdominal, que seca a barriga, precisa ser feito de forma constante e persistente, com muita paciência, tá? Porque tudo isso que eu fui explicando aqui, gente, vai provocar o que eu falei, a lipólise, tá? E a lipólise nada mais é do que o teu organismo pegando, tô explicando aqui de uma forma muito simples, tá, gente? O teu organismo pegando aquelas célulazinhas de gordura que estão acumuladas aqui na região abdominal para dar conta das tuas demandas calóricas, tuas demandas energéticas, tá? Por isso é importante você manter em movimento, por isso é importante tomar água, por isso é importante fazer tudo aquilo que eu falei antes, que ajuda nesse processo, né? Isso vai fazer a barriga secar. E eu aposto com vocês. Quem aqui gosta de aposta? Quem é que quer apostar comigo que se fizer tudo isso que eu falei em 2 semanas, pode, tira foto hoje, faz tudo isso que eu falei, em 2 semanas tira outra foto. Vai ver diferença, e muita. Podem apostar comigo. Quiserem tirar um print da tela e colocar lá apostado, pode colocar, tá? Não sei ainda o que eu vou dar, porque em aposta geralmente alguém ganha alguma coisa, né? Acho que vocês ganham, porque vocês vão ganhar a barriguinha que vocês estão desejando. Eu também posso apostar com vocês, tirar uma foto hoje, depois daqui a 2 semanas, né? A gente sempre tem o que melhorar, tá? Então é aquilo, né, gente? Dá pra tomar um chá seca a barriga que estão vendendo por aí? Pode tomar o chá. Dá pra fazer massagem? Pode fazer massagem. Pode fazer lipo? Quer fazer lipo? Faz lipo. Estudo ajuda? Pode ajudar. Depende do contexto. Mas são fatores coadjuvantes, tanto no emagrecimento quanto para secar a gordura da barriga, tá? São estratégias auxiliares, não são o que vão gerar a barriga mais sequinha, a barriga seca, a eliminação da gordura na barriga, tá? Mas são estratégias complementares bem interessantes, tá? Que dependendo da fase podem ser usadas sim. Porém, cuidado, tá? Com a questão do chá seca a barriga. Tem muitos chás que têm uma composição que podem gerar efeitos colaterais negativos no fígado, tá? E vocês lembram que eu falei que o fígado é o órgão que faz o detox natural, que você não precisa comprar pozinho detox para misturar na água e tomar? Não, só toma a água e deixa o fígado fazer o trabalho dele, que você colabora muito mais fazendo todas as coisas que eu expliquei aqui nesse vídeo. Você colabora muito mais com o fígado e as coisas vão se ajeitar, vai acontecer o detox naturalmente no teu organismo e você não vai gastar dinheiro com isso, tá? Então, a gente só vai conseguir de fato secar quando a gente consegue estimular a lipólise, e isso a gente faz a partir de tudo o que eu expliquei, tá? Gente, querem fazer perguntas? Façam perguntas, deixa perguntas aqui nos comentários, tá? Porque pode ser que eu não tenha falado alguma coisa, não tenha respondido alguma dúvida mais específica e eu vou fazer questão de responder, tá? Seja aqui nos comentários, seja em caixinhas, fiquem à vontade para fazer isso. Se gostaram, se não gostaram, pode comentar também, tá? E é importante saber também, além de tudo isso que eu fui falando, que foi tomando um viés mais estético, mas é importante a gente saber que o acúmulo de gordura na região abdominal, ela indica risco cardíaco. O que isso quer dizer? Quanto maior for a nossa cintura, tá? Em relação ao nosso quadril, quanto mais gordura a gente acumula nessa região, maior o risco da gente desenvolver alguma patologia cardíaca, tá? Uma doença cardíaca, e isso é muito sério. Então, para além de uma conversa estética, eu quero deixar esse recado também para a gente pensar nisso, tá? Que é importante pensar na barriga pela questão da saúde também.
E tem a situação de que lá atrás, quando eu também emagreci mais de 10 quilos e eu tinha uma barriga mais volumosa do que eu tenho hoje, eu sentia algumas dificuldades no meu dia a dia. Me incomodava, às vezes, as roupas que eu tava vestindo, me incomodava para amarrar muitas vezes o cadarço, sabe? Eu me sentia desconfortável, às vezes ia sentar, acabava cruzando o braço aqui para esconder. Então, tem esse viés também, tá? E com certeza, tá, gente? Secar a barriga, diminuir a barriga, se isso for um desejo seu de verdade, sabe? Você consegue começar a fazer isso agora, a partir disso que eu expliquei. E até eu indico que você passe a aplicar já algumas dessas coisas já, imediatamente, porque amanhã vai ser mais difícil do que hoje. Amanhã já é. Se eu começar amanhã, hoje já foi um dia que eu perdi, que eu deixei de fazer algo por mim, que eu deixei de fazer algo que me ajudasse a secar a barriga, se esse é um desejo, tá? Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? E se estiver difícil para você isso, tem outros conteúdos aqui no meu canal que podem ajudar demais a conseguir alcançar alguns objetivos, tá? Por conta própria. Como, por exemplo, o conteúdo de apoio, porque às vezes a gente se sente um pouco sozinha, a gente não consegue sair do lugar, porque sente que tá faltando apoio das pessoas em volta. Então, tem um conteúdo aqui meu sobre apoio. E tem um outro conteúdo também sobre organização, porque hoje eu falei muito sobre alimentação e de como que a alimentação ela vai influenciar nesse processo de secar a barriga. Então vai lá e assiste esse conteúdo sobre organização também para entender como que você vai organizar a sua alimentação agora, para que você consiga ter resultados, tá? Já, imediatamente. Tá, gente? Então, muito obrigada por estarem aqui. Eu espero que o que eu trouxe nesse conteúdo ajude você aí que tá querendo secar a barriga, de verdade. E se sim, se eu conseguir fazer isso, ou se eu falei alguma coisa que foi importante, que foi relevante, eu ficaria muito feliz se você pudesse encaminhar essa live, encaminhar esse conteúdo para alguém, né? Para os contatos, para as pessoas que você conhece, para aquela pessoa que já disse em algum momento, fulano, queria secar minha barriga e eu não tô sabendo como. Manda essa live e diz, olha, aqui ela explicou tudo o que tem que fazer para secar a barriga e em 2 semanas já dá para ter resultado fazendo tudo isso que a Nutri trouxe. Tá bom, gente? Muito obrigada por estarem aqui e eu espero vocês nos meus próximos conteúdos. Eu vou trazer na semana que vem um conteúdo sobre detox, que eu deixei uma caixinha de perguntas. Eu vi que muita gente quer saber mais sobre detox. E eu vou trazer também um conteúdo sobre síndrome do comer noturno. Sabe aquela situação onde a gente acaba comendo muito pouco durante o dia, a gente não sente fome, mas de noite a gente acaba, não consegue controlar, come muito, não sabe por quê, não sabe o que acontece. E outras coisas também envolvidas aqui. Então eu vou trazer esse conteúdo na semana que vem também. Obrigada! Você que é, tá? Então, gente, um grande beijo e até o próximo conteúdo.